Salve, turma! Sejam todos bem-vindos a esse nosso painel com um tema super importante, super relevante, como de resto são os painéis da FISWeek de uma maneira geral. Cumprimentar os organizadores, obviamente, o maior evento da América Latina de debates do mercado de saúde, já consolidado no mercado, já consolidado no calendário anual, né? Um grande evento com grandes debates, com conteúdo espetacular. E esse painel aqui tem tudo para ser do mesmo top, do mesmo nível ou mais pelos participantes e pelas experiências que eles trazem, né? Nós vamos estar aqui falando da oportunidade, né, que há da interação entre health techs e o setor público de saúde, né? Para mim, particularmente, muito estimulante, né? Para quem esteve dos dois lados de alguma forma. Então, me parece assim, uma oportunidade gigantesca. Tenho certeza que os três vão trazer para a gente insights muito importantes nesse sentido. E lembrando que, para além da saúde, para além da melhoria da saúde, essa é também uma oportunidade de desenvolvimento econômico, regional e até nacional, né, pelo impacto, pela dimensão do consumo de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde. Então, prazer estar aqui com todos. A ideia é que a gente faça aqui um painel onde cada apresentador possa ter um tempo para apresentar as suas considerações, as suas experiências sobre as oportunidades inseridas nesses relacionamentos, e depois a gente possa abrir uma conversa agradável. Quem quiser fazer algum comentário, vão estar transmitindo para nós aqui eventuais perguntas, então a gente vai poder também, de alguma forma, aproveitá-las para fomentar a nossa conversa ao final desse debate, né? Eu vou, então, não perder mais tempo e vou chamar aqui, eu resolvi adotar aqui a estratégia da ordem alfabética, ficou quase empatado, mas vou chamar então aqui o Marco Bego, da Inova HC, né? Hospital das Clínicas é uma instituição de orgulho nacional que São Paulo nos dá, e a iniciativa Inova HC é o outro orgulho, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que o Marco vai ter a oportunidade de trazer muita reflexão e muito conteúdo para a gente aqui. Marco, muito obrigado aqui pela tua participação. Obrigado, Hans. Obrigado primeiro pelo convite, cumprimentar você, o Tiago, o Mário, que estão aqui na mesa. Agradecer a organização da FISWeek, como você disse, já um evento do calendário nacional, realmente para as discussões de bastante qualidade nessa área da saúde, é um evento esperado, né, para vermos o que acontece. Como você disse, eu sou do Inova HC, deixa eu me apresentar, eu sou o Marco Bego, responsável pela área de inovação do Hospital das Clínicas e também de radiologia. O Inova HC é um núcleo de inovação tecnológica do Hospital das Clínicas, então uma das funções principais é fazer a conexão do Hospital das Clínicas com o mercado de inovação, com as grandes empresas, com essa área privada que antes a gente tinha dificuldade, porque o Hospital das Clínicas é um hospital público, ligado à Universidade de São Paulo, então as leis na área pública são mais restritivas do que as leis na área de inovação para esse tipo de abordagem ou de trabalho, o que praticamente nos impossibilitava de trabalhar com health techs e com outras empresas, se não fosse na área explicitamente da pesquisa. O que a gente vem agora, então, adotando desde a incorporação da Inova HC é que nós temos hoje 4 pilares no Hospital das Clínicas, então é o ensino, a pesquisa e assistência à população e a área de inovação, que é o 4º pilar, que foi introduzido há 6 anos atrás, que é a área onde nós conseguimos conectar a pesquisa com o mercado, conectar o mercado com as necessidades do HC, com os problemas do HC. E hoje nós organizamos o nosso programa de inovação em quatro eixos principais. Então, um deles é essa conexão do ecossistema, então é fazer parte do ecossistema, abrir as portas do Hospital das Clínicas para que as startups possam entrar, que as empresas possam entrar, para que nós possamos trabalhar junto. O Mário, que está aqui, é um grande parceiro, a gente já fez outros projetos no passado e corrente. Startups e outras empresas pequenas e médias, que era uma dificuldade de fazermos. A outra ideia é, como nós temos esse parque grande de um hospital de quase 3.000 leitos, com praticamente todas as especialidades,
nós usarmos essas fortalezas que temos para validar projetos, validar os produtos, né, das startups, para que nós possamos fazer uma inovação com base científica. Então, esse é uma das grandes buscas nossas, da base científica de produtos de inovação que recebemos aqui. E a terceira delas são projetos que nós consideramos projetos estruturantes. Então, são projetos que nós não conseguimos fazer em apenas uma abordagem. Então, eu preciso de uma área, por exemplo, vou dar um exemplo de 5G. Então, temos a área de telecom, temos a área de nuvem, de cloud, temos a própria área médica. Então, esse projeto é feito com vários parceiros de várias áreas para que consigamos projetos que as estruturas não estão prontas. E a quarta delas realmente é trabalhar com a Self-Techs, que é o nosso projeto aqui, né? Então, hoje o HC seja quer dizer, desenvolvendo o seu produto, que nós estamos no produto deles, os mais conectadas no nosso hub, que fica dentro do Hospital das Clínicas, e mais 75 conectadas de forma virtual com a gente, né? E só para dar assim, o primeiro passo nessa discussão, nós tivemos muitas dificuldades para chegar até aqui, porque uma coisa é você trazer startup, avaliar o projeto dela, até abrir um projeto de pesquisa para melhorar o projeto que ela tem. A segunda coisa mais importante é como é que eu contrato se isso for muito bom e se resolve um problema que eu tenho, que esse é um problema que a gente tem na área pública. E nós tentamos de várias formas aqui em São Paulo, então até com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tentamos com a Procuradoria-Geral do Estado, algumas ações que até foi o IDEAGOV, que teve há 3 anos atrás, e disso nós conseguimos agora, com o apoio do BID, fazer a primeira chamada de startups usando o marco legal das startups, para que no final nós consigamos, se ela atender os requisitos que nós desejamos, poder contratá-las com recurso público, que essa é a grande transformação, porque as outras startups que nós temos até hoje trabalhando aqui dentro são com recursos que nós conseguimos de projetos e da iniciativa privada. A primeira vez agora que nós vamos tentar validar um projeto, validar uma ideia de uma startup para resolver problemas que temos e depois podemos contratá-los desde que eles se tornem mais viáveis do que o que nós temos hoje, é o primeiro projeto que a gente lançou agora, para um projeto de resolver problemas que advêm da Covid longa, e ele está na praça para inscrição. Então, acho que essa é a primeira parte assim, da minha proposta para depois caminharmos para a discussão. Obrigado, Hans. Excelente, Marco. Obrigado aí por já fazer algumas provocações, né? De fato, as referências legais no Brasil para essa interação público-privada são amarradas, né? A gente tem que conversar sobre isso. Isso é algo que a gente tem que amadurecer essa discussão. Não é possível que a gente não consiga avançar, né, numa questão tão relevante para o desenvolvimento econômico e da inovação no Brasil, perdendo oportunidades absolutamente gigantescas nesse contexto, né? Então, obrigado por já ter deixado aqui a provocação, e seguindo aqui a minha ordem alfabética aqui, vou pedir ao Mário Coria, então, representando aqui a AstraZeneca, como líder do processo de inovação na AstraZeneca. Primeiro, agradecer a sua participação, Mário, e para você também poder, então, trazer as suas contribuições e a experiência que você puder compartilhar conosco nessa área. O Marco já deixou aí a provocação que vocês já tiveram projetos juntos, devem ter outras experiências boas para compartilhar conosco também. Obrigado. Obrigado, Hans. Prazer, pessoal, e Bego, bom te ver de novo. Eu sou o Mário Coria, eu sou diretor de tecnologia e inovação digital aqui na AstraZeneca. E bom, como o Bego já falou muito bem, a parte da inovação é um desafio para todos, principalmente na saúde. E ainda mais quando a gente fala do mercado público. Dentro da AstraZeneca, globalmente, a gente tem uma rede de hubs de inovação. Dentro dessa rede de hubs de inovação, a gente
cada país, vamos falar desse jeito, cada país faz uma adaptação, ou uma construção, melhor dito, do Hub de Inovação. Nós, no Brasil, o Hub de Inovação do Brasil, que se chama Brasil IP, Inovação, Parcerias e Ecossistema, tem 4 eixos principais, que é diagnóstico precoce, conscientização das doenças, tanto para o médico, público médico, quanto para o público leigo, geração de dados, geração de pesquisa clínica e tal, e geração de dados e interoperabilidade de dados de saúde, basicamente prontuário eletrônico. E ali é onde a gente encontra muitos desafios e também muita oportunidade com parceiros, como por exemplo InovaHC. A parceria que a gente teve, já o Bego falou dos projetos que a gente tem trabalhado, é bem interessante, porque mesmo a gente, como indústria farmacêutica, criarmos um hub de inovação, a gente acredita que nem vamos ser o melhor hub de inovação, e nem a gente não consegue fazer tudo juntos, porque não é nosso expertise. A gente faz pesquisa, desenvolvimento, produção de tratamentos para doenças, mas a parte de tecnologia e a parte de inclusão dessas health techs não é nosso foco. Então, porém, a gente está tentando criar ondas nas águas que tenham um impacto positivo nos pacientes. E aí, como parcerias com o InovaHC, com o Hospital das Clínicas, com outros hospitais, com outros hubs de inovação, ou mesmo até health techs, fazem todo o sentido. Os principais desafios que a gente tem encontrado é como a gente entende e mapeia os desafios do setor público. Muitas vezes a gente tem uma visão, entre aspas, miope da situação, e é muita diferença os desafios que tem um estado versus outro estado, ou até uma região de um estado no setor público, um hospital versus uma UBS, versus um hospital maior, ou até um hospital privado. Porém, na parte pública, nós estamos focados a ajudar com o músculo de nós, como indústria pública, para trazer, indústria privada, desculpe, para trazer essas health techs, essas startups, essas novas tecnologias para serem usadas dentro de um setor público da forma mais simples, mais rápida possível. E eu acredito que a experiência que o Bego tem já nesse caminho é bem rica, bem interessante, e por isso que a gente acredita nessas parcerias para utilizando o expertise do InovaHC, utilizando o público médico dentro, os mais de 3.000 leitos que o Bego falou, para validarmos potenciais soluções, e dali começarmos a ter impacto dentro de um hospital, dentro de um tratamento, ou atacando uma doença, aí vamos conseguir ter realmente impacto para pacientes e validarmos isso da forma certa, versus simplesmente jogar uma solução, ver o que acontece, não aconteceu nada e jogar fora. Então, a AstraZeneca está focada principalmente nesse tipo de parcerias, primeiro, e segundo, com esses 4 eixos que eu já falei, porque a gente sabe que, infelizmente, dentro do Brasil, tem doenças que ou que as pessoas encontram já bem no estágio 3, no estágio 4. E a tecnologia, com certeza, está nos ajudando a fazer um pré-screening, a encontrar aquela doença, pré-diagnosticar aquelas doenças. E é parte grande dos nossos focos. Sustentabilidade na saúde, se a gente pode chamar dessa forma. De que forma a gente até decarboniza o sistema de saúde público. ¿Para quê? Para que os governos também consigam investir com aquele dinheiro economizado em, sei lá, alguma jornada desses pacientes, consigam investir de melhor forma, de novo, em prol da saúde dos pacientes. Então, também a sustentabilidade na saúde é um foco e um eixo bem forte dentro da AstraZeneca, e, mais uma vez, parcerias com sector de health techs, com ecossistemas de tecnologia e com ecossistemas públicos, é algo que a gente acredita vai fazer a diferença total. Excelente, Mário. Obrigado aí por essa introdução também. É bom ouvir, né, a indústria participando e atenta a esse movimento, né? A saúde como ecossistema
definitivamente precisa da participação de todos os atores, né? Sem todo mundo entendendo que todos os atores têm uma contribuição decisiva e importante para o processo e que todos eles também têm responsabilidade com a sustentabilidade desse ecossistema no qual a gente está inserido, trabalhando e contribuindo para a sociedade global, né? Então, sempre bom a gente reafirmar esses princípios e ver que nesse contexto de health tech, a AstraZeneca mantém essa visão, mantém essa perspectiva, que é uma perspectiva que me parece bastante positiva, né? Não há como imaginar o mundo hoje sem pensar em sustentabilidade, e esse eixo teria que estar presente, obviamente, e isso é bastante importante. Tivemos ali a perspectiva de um prestador, tivemos a perspectiva da indústria, e com o Tiago agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir a perspectiva do gestor, né, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, como é que tem sido essa experiência, como é que ele tem construído essa experiência no setor público, no Sistema Único de Saúde. Tiago, seja bem-vindo, fique à vontade e compartilha conosco aí como é que tem sido essa tua jornada. Perfeito, muito obrigado, Hans. Obrigado, Iniciativa FIS, Marco, Mário, pelo painel. Hans, eu tenho duas visões que eu consigo compartilhar, tanto da iniciativa pública, mas até ano passado eu trabalhava em startup, tá? Então, assim, 6 anos empreendendo startup, então acho que vou tentar trazer um pouco uma visão de quem veio de tecnologia, de startup, e olhando também para o lado público e olhando um pouco com esse olhar de empreendedor, tá? Então, assim, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Thiago Trabá. Hoje, na Secretaria de Saúde do Rio, eu atuo estruturando as práticas de engenharia e ciência de dados, através de projetos como construção do Data Lake e unificação do prontuário eletrônico. Eu atuo dentro de uma área chamada Diretoria e Inovação, que o objetivo dela é tocar as iniciativas estratégicas dentro da Secretaria e, naturalmente, a gente vai falar sempre de tecnologia. Acho que a grande questão aqui, eu acho que todos nós acho que já conhecem algum artigo, já viram algum resultado de utilização de IA ou tecnologias correlatas para melhorar a saúde, seja detecção precoce de doença, personalização de tratamento, alocação ótima de recurso, e tudo isso é possível. Acho que a grande questão é como que a gente tira isso do papel. Eu acho que o caminho já está bem claro e o grande desafio é tirar isso do papel. Só para dar um pouco de contexto da escala e puxando um pouco do que o Mário falou é difícil de entender o contexto, acho que a Secretaria de Saúde foi uma surpresa para mim, que você só entende o contexto uma vez que você entra nela. A Secretaria de Saúde do Rio são quase 6 milhões de usuários, faz dezenas de milhares de atendimentos por dia, tem 400 unidades, cerca de 400 unidades físicas que atendem diretamente o paciente e cerca de 65 mil colaboradores. Então, assim, ela é a escala de um país que nem a Dinamarca, só que sem ser a Dinamarca. Então, acho que a quantidade de desafio, assim, não falta. Então, quando a gente fala o tema disso ajudando, a primeira coisa que eu penso é assim, quero ajuda. Como é que eu trago essa ajuda? Mas atendo aqui ao tema que a gente está falando de tecnologia e inovação, acho que os desafios que eu acho que vale a pena destacar aqui para esse painel são os desafios naturalmente de tecnologia. Então, assim, não adianta nada a gente falar de construir valor em cima da informação se a gente tem um momento anterior que é estruturar essas informações, disponibilizar, tudo seguindo boas práticas de compliance, seja LGPD, seja práticas de segurança. Então, assim, aqui tem um grande desafio. E do ponto de vista de inovação, uma coisa que eu vejo muito aqui dentro são 2 aspectos. Eu acho que é a dificuldade de visualizar o que é possível fazer com a tecnologia, porque muitas vezes o gestor ele conhece ali do negócio, ele conhece tudo do negócio dele, mas ele não sabe ele não tem a visão do que
como que a tecnologia habilita novos caminhos, novas soluções. Então, uma coisa que eu vejo muita dificuldade é a gente conseguir entender esses use cases, entender o potencial e, naturalmente, os talentos para tirar isso do papel. E aí, talentos, eu estou falando de profissionais de tecnologia, estou falando de cientistas de dados, estou falando de profissionais de UX para poder que a solução funcione, que ela consiga atender ali, consiga responder às necessidades do usuário. Então, assim, é muito difícil, assim, são duas questões que eu vejo muito, essa questão de visibilidade sobre as potencialidades e talentos em escala para poder tirar essas ideias do papel, e ainda mais num ambiente que é um ambiente que tem a sua regulamentação por seus motivos. Então, como é que você consegue ser ágil dentro desse contexto? E é nesse lugar que eu vejo que as health techs são parceiros fundamentais, e assim, nós vemos que as health techs são parceiros fundamentais. A gente agora está estruturando para o ano que vem uma série de formas de fazer parcerias com health techs, tá? Seja através de desafios de Open Innovation, seja através da aceleradora que a gente está estruturando para lançar ano que vem no Porto Maravilha. E a verdade é que assim, não tem um lugar específico para atuar. A verdade é que assim, é um oceano azul. Então, você quer atuar em aumento de eficiência da gestão pública, tem muita oportunidade, aumento de eficácia das políticas públicas, seja através de melhoria de monitoramento de pacientes, prevenção de doenças, experiência do paciente e eficácia da jornada, diagnósticos mais precisos ou mais rápidos, identificação de tendência e surtos de doença. Cara, aonde você olhar tem uma oportunidade. Então, acho que a questão maior a questão não é o que, mas como que a gente viabiliza isso, como é que a gente consegue trazer esses parceiros para dentro. Eu acho que já tem... É um cenário complexo de entrar, e como que a gente consegue apoiar eles para garantir que essas iniciativas tenham sucesso. Seja por causa de desconfiança, seja porque é diferente o contexto de uma startup, de você fazer um MVP e um produto de saúde que tem que estar maduro, rodando. Então, eu acho que os desafios estão por aí. É mais do como do que se ajuda é necessária ou aonde que ela é necessária. Muito bem, muito bem. Realmente esse é o desafio, sem dúvida nenhuma está no como. Na área pública, sem dúvida nenhuma, o desafio está no como, faz todo sentido. E aí, aproveitando aí a introdução dos nossos três palestrantes de hoje, eu queria fazer uma pergunta bastante específica, Beco. O Inova HC, a sua personalidade jurídica é de que tipo? Ele é uma empresa pública de direito privado, é isso? Não, ele é uma empresa pública, é uma autarquia de regime especial. Então, é uma empresa pública, só pública mesmo. Responde à Secretaria do Estado da Saúde aqui do Estado de São Paulo. Mas é de Não, direito público ou é de direito privado? Direito público. E como é que ele facilita, então, o relacionamento com empresas privadas? Assim? Então, a gente usa a lei de inovação, né, para fazer isso. Então, o Inova HC ele é um ICT, uma instituição de inovação, ciência e tecnologia. E aí, pelo marco legal de inovação, você tem algumas possibilidades de você fazer esse tipo de parcerias, né? Então, é pela lei de inovação que a gente vai. Então, nós tivemos que... Assim, foi um caminho, uma jornada longa, assim, Hans. A gente, primeiro, assim, nós tínhamos vontade de fazer, mas não tínhamos como, né? Como você falou, uma empresa de direito público, ela praticamente inviabiliza qualquer projeto com iniciativa privada, porque é muito difícil, super complicado essa. E além da segurança jurídica, às vezes atrapalhar o sistema, a
empresa privada não tem interesse de fazer. Isso há uns 6 anos atrás. Depois de nos tornar FCT, nós tivemos que regulamentar como nós fazemos. Está falhando um pouquinho, Beco. Aqui Voltou aqui? Vamos ver, vamos tentar. Acho que está voltando. Não sei o quanto você perdeu, mas estava falando assim que foi uma jornada, né? Então, primeiro nós nos tornamos o ICT, depois de nos tornarmos o ICT, organizar as nossas políticas internas para o marco legal da inovação, os projetos que temos. E mudando, nós vamos melhorando isso e cada uma das mudanças nós colocamos novos projetos para tentar validar isso aqui e tornar aquilo uma jurisprudência. Então, assim, é extremamente complicado. Hoje nós estamos numa fase que nós já conseguimos fazer os projetos, conseguimos parceiros para tentar validar algumas leis. Como eu te disse, o marco legal de startups, a gente não tem nenhuma notícia de que ele rodou um projeto usando o marco legal das startups na saúde. E nós queríamos muito fazer isso. Então, como é que nós fazemos isso? Aí nós fomos buscar apoio. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Saúde e o BID, que nos ajudou a preparar um processo para fazermos o primeiro. Aí, depois que os primeiros, aí nós publicamos, olha, se você for fazer na saúde, recomenda-se que se faça assim. Então, além de você fazer, ainda você tem que provar que aquilo que você está fazendo não tem nenhum problema que possa criar nenhum problema com as leis públicas do país. Perfeito. Essa é uma pergunta, me parece uma pergunta-chave aqui. Eu vejo, não sei vocês, assim, queria ouvir a todos, obviamente, mas ouvindo a introdução de vocês, me parece que a gente tem duas questões chaves. Quer dizer, uma questão é essa. Quais são uma leitura adequada das regulamentações existentes, né, para que se busque as oportunidades que permitem trabalhar, né? E esse processo ele pode ser lento, mas pelo menos ele chega em algum lugar, né? Ele pode ter um amadurecimento mais lento que a gente gostaria, mas ele nos permite essa construção, né? Eu estava aqui antes de ouvir, eu estava imaginando que fosse uma empresa pública de direito privado, que eu até gostaria, depois de eu ver se alguém tem alguma experiência sobre isso, ficaria aqui, quer dizer, uma empresa pública de direito privado com vocação específica para a inovação em saúde dentro de uma secretaria de saúde, por exemplo, né? Isso me parece possível de ser criado também, não sei, não vamos discutir aqui, não é nosso papel discutir as leis do país aqui, obviamente, mas, enfim, as soluções dessa natureza são fundamentais, porque senão fica muito difícil o relacionamento, né? Bom saber que temos um caso, algum caminho tem, aparentemente difícil, mas tem um caminho, né? Eventualmente podem existir outros a serem explorados, mas terá sempre que ser com esse cuidado, né, que o Inova HC vem tendo e trazendo sempre os órgãos de controle juntos para fazer essa construção, sem dúvida nenhuma. Mas essa me parece uma construção fundamental. A outra construção que me parece fundamental, dada aqui o testemunho do Tiago, né, que acho que todos conseguimos ver com clareza a enorme variabilidade de oportunidades e necessidades ao mesmo tempo, a gente ter um plano geral de inovação, né, com critérios de priorização, enfim, que demonstrem maior impacto social e priorizar esse tipo de iniciativa que não falta, né? Ainda assim o universo é gigantesco, mas que pudesse servir de norte dessa instituição que viabilizasse juridicamente um relacionamento com a iniciativa privada. Ou seja, me parece que precisa assim uma decisão da política de Estado, seja aquele Estado, município local, o Estado ou a nação. Sem essas duas vias amarradas, eu acho que fica difícil um desenvolvimento contínuo e sustentável. Eu queria ouvir a opinião de vocês nesse sentido, se isso faz sentido.
Quer que eu comece aqui, Hans? Tirando. Já tô quente da outra? Posso ser rapidinho aqui também. Vamos lá, então. Desculpa, Mário. Primeiro, aquilo que você comentou, né, hoje, pela lei de inovação, existe uma possibilidade da empresa pública, ela dá a possibilidade de uma empresa privada, o ICT privado, ser o ICT dela. Então, você também tem essa possibilidade de fazer. A gente testou esse modelo, que era um modelo que nos interessava, mas existe esse outro modelo também que alguém pode fazê-lo. E eu posso também eu posso ceder áreas da área pública para fazer inovação, isso a gente já faz lá também com empresas privadas, né? Então, hoje essas possibilidades já existem. Eu só queria complementar, assim, e deixa até o Mário prosseguir, que eu vi que ele estava... Acho que era você, né, Mário, que estava abrindo aí a conversa. Obrigado. Não, é isso, ou seja, a gente tem que, para fazer essa parte sustentável, a gente tem que encontrar todas as oportunidades que a gente tenha do lado do governo e também tentar fazer mudanças de política pública, tentar fazer mudanças já de outro calibre. Por quê? Porque senão a gente simplesmente não vai conseguir o tempo todo começar a repriorizar e a entregar. É literalmente impossível. E muito do que o Thiago falava é um oceano azul, literalmente um mar de oportunidade. É impossível simplesmente tentar fazer tudo. Não dá, não adianta. Porém, tendo um alinhamento bem próximo entre health techs, setor público, quem realmente está, entre aspas, sofrendo essas dores, vendo aquelas oportunidades, priorizando, e hospitais, outro tipo de hubs de inovação para a gente testar e experimentar, isso para mim é crítico, porque para fazermos isso de forma sustentável e evoluirmos no tempo, mesmo sendo indústria privada. Porque, de novo, o core de uma indústria privada, como uma farmacêutica, não é tecnologia e inovação. Eu amaria, porém, o nosso foco é diferente. Então, a gente acredita muito em que se a gente faz esse alinhamento, a gente faz essas parcerias, a gente faz essas priorizações, a gente aproveita todos os incentivos do governo, das leis e tal, não é perfeito? Não, mas é um início. E pouco a pouco a gente vai começando a gerar cadência e impulso para futuras iterações. Com mais parceiros, lógico, porque a gente começa falando algo pequeno e pouco a pouco vai crescendo até ser algo maior. Complementando aqui, assim, uma coisa que eu vejo é que para todo esforço de inovação que a gente tem dentro, tem um esforço de reação ali tentando preocupado, desconfiado. Então é uma coisa que a gente precisa ir construindo aos poucos. Mas quando a gente está falando de iniciativas desse porte, são iniciativas de longo prazo. São de longo prazo e muitas vezes tem um débito técnico muito pesado em termos de tanto de talentos quanto de infraestrutura. Então não adianta nada a gente falar, vou plugar aqui uma startup super moderna que vai fazer análise de exames se eu não tenho internet para fora de uma unidade de saúde que tem o exame de imagem. Então, assim, a gente tem... E essa é a realidade. Essa é a realidade do Rio. Então, assim, se você não tiver um projeto de governo que venha de cima e que garanta a continuidade, é muito difícil de você alcançar os grandes resultados. Viram só iniciativas que são pontuais, fazem algum barulhinho, mas não alcançam tudo aquilo que a gente espera. Então, assim, sem um plano, sem um projeto de governo vindo de cima, eu acho muito difícil. Se eu puder só super um fim aqui. Vai lá, pegou. Até complementar o Thiago, assim, a gente vem conversando, né, Thiago, também sobre isso com a Secretaria Municipal de Saúde, porque essa troca de experiências ela é importante também para não perdermos tempo errando nos mesmos lugares. Né? Mas que o Thiago falou assim, por exemplo, nós tivemos o HC, apesar dele ser no público, ele é ligado à Universidade de São Paulo, então ele tem uma continuidade assim, eu sou mais agnóstico às mudanças de governo, a tudo isso que acontece no governo.
Porque hoje a gente pensa assim, nós não conseguimos fazer grandes projetos quando você coloca o governo mesmo, porque muda-se muito rápido a estratégia. Então, por exemplo, se um governo fica 4 anos, um projeto para ele demora 1 ano para ser maturado tecnicamente ali, juridicamente é o maior tempo. Olha que ele é maturado, você começa a implementar um projeto de inovação. Ele não é um projeto que é um convênio, esse tipo de ações peculiares, ele é um projeto de P&D, né, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, então ele já é mais difícil. E você vai colher frutos deles, quer dizer, depois que você começa, 2 a 3 anos depois. É um governo de 4 anos, então quando chega no fim, o governo já não está mais focado naquilo, você já não tem mais projeto. Então, uma coisa que a gente aprendeu também para isso foi assim, nós criamos um projeto só para mapear problemas, porque assim, quando você, Hans, quando você fala assim, quais são os problemas que tem na saúde, né? A gente sabe um monte. Agora pega um problema desse, pede para uma startup ou alguém resolver. Ele não é um projeto, né? Ele é uma lista de problemas, mas não é uma coisa que seja alguém consiga resolver. Então o que a gente fez é assim, problemas e transformar eles em projetos antes para deixar isso pronto. À medida que tem uma oportunidade, a gente coloca ele, olha, então, como o Mário comentou, nós vamos trabalhar com dados. Né? O Mário falou, poxa, Mário, projeto com dados nós temos esse. Isso facilita muito essa interação e ganha muita velocidade nessa parte preliminar, que se o Mário falasse assim, Marco, vamos fazer um projeto com dados, até a gente chegar no projeto, né, Mário, se passa 1 ano, porque passa por todas essas alçadas. Então, mas para contribuir, o tanto que nós temos que ser criativos, talvez, para conseguir dar a velocidade que esse setor precisa. Desculpa, Mário, eu te interrompi. Não. Tudo bem, Bego. E justamente ia falar algo similar. Meu ponto, e pegando carona no comentário do Thiago, foi se a gente se foca, pegando o comentário de internet nos hospitais, se a gente foca soluções em tecnologia, aquelas soluções que eu chamo de Tesla, super legais, super bacanas, que precisam de um iPhone 15 para funcionar, tá lindo o piloto, mas isso não vai funcionar para o setor público, não vai ter um impacto. E justamente, eu agora conectando com o ponto do Bego, é isso. Se a gente entende qual é a dor, qual é a jornada, e entendemos de que formas a gente faz algo, entre aspas, simples, ágil, usando os dados, porque informação temos. Agora, a gente tem que usar a informação do jeito certo, da melhor forma, lógico, garantindo o que o Thiago também falou de compliance, LGPD, deixar tudo certinho, segurança da informação e tal. Isso é algo muito mais, com um impacto muito maior que tentarmos fazer um aplicativo no iPhone para, sei lá, diagnosticar algo. Funciona. Temos que explorar isso? Temos. Porém, temos que fazer escolhas. E no sector público, a escolha sempre vai ser garantir impacto maior, não uma prova de conceito para o 0,1% da população, porque esse não é o setor público do Brasil. Então, eu concordo muito com os dois. Temos que priorizar a forma de fazermos impacto, e por isso no início da minha fala eu falei, mapearmos a jornada das pessoas que realmente estejam vivendo essa jornada dia com dia, que as instituições, que o Thiago falou. Não adianta eu, como indústria privada, achar que todo mundo é como eu, que tenho um computador na minha frente, internet, celular e lá. Isso não adianta. Então temos que ir realmente na base para trabalharmos juntos, desenvolvermos juntos, desenharmos juntos, aliás, uma solução e desenvolvermos uma solução que funcione da melhor forma possível, de forma rápida e ágil. Então eu concordo tanto com o Pego quanto com o Thiago. Então, essa provocação do Thiago, ela é pé no chão, né? Ela é a realidade. Né? E aí eu volto ao ponto, quer dizer, ao ponto do planejamento, né? Que eu comentei mais cedo, e quando eu brinquei de uma política de Estado municipal, estadual, nacional, que quando a gente fala em política de Estado, a gente diminui um pouco a perspectiva da interferência dos prazos governamentais, né? O que eu acho que a gente ainda não entendeu enquanto país, embora existam os marcos legais da inovação, etc., mas na granularidade do município, que é onde as coisas acontecem, não adianta,
ou pelo menos acontecem de maneira muito relevante, lógico que não é só ali, né? Mas acontece de maneira muito relevante, é o nível de poder que está mais perto das pessoas, etc. Eu acho que o marco legal proporcional no nível municipal, ou pelo menos uma estratégia, né? Isso me parece que tem um espaço nesse nicho municipal também, como tem no estadual, obviamente, o HC está aí como um representante nesse sentido. Então, não vejo ainda, não me lembro, não conheço, né? Pode ser desconhecimento meu, mas não conheço cases de prefeituras que tenham, de fato, se estruturado para o processo inovador de maneira realmente significativa e principalmente de inovação em saúde, né? E aí uma pergunta que é bem complexa, né? Bem contraditória aqui, mas dada a participação de organizações privadas sem fins lucrativos na prestação de serviços de saúde no país em geral, qual o espaço que eventualmente haveria com esses atores para incrementar essa produção ou para facilitar esse processo lá na realidade da unidade, na realidade do cliente, na realidade da vida mesmo. O quanto vocês acham que isso podem ser atores que deveriam ser chamados numa perspectiva municipal de inovação em saúde? Começar por você, Tiago. Tá. Olha, eu acho que toda ajuda é válida, é só a gente alinhar os incentivos corretamente. Então, assim, é só uma questão de incentivos. Então, assim, eu acho que assim, como eu estava falando antes, assim, a escala dos desafios que a gente tem é muito grande. E só que também os desafios, eles são grandes, mas também é impressionante o impacto que causa. E assim, eu gosto de falar que assim, eu trabalho com assim, um espetáculo, assim, uma carteira de bondades que a gente pode fazer. Então, assim, tudo que a gente está fazendo reflete diretamente na população e é sempre muito impacto. Acho que a principal diferença que eu vi quando saí do privado para o público é a capacidade de contribuição das iniciativas que a gente toca em ajudar as outras pessoas. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, é mais uma questão da gente alinhar os incentivos para que seja interessante para todo mundo. Agora, assim, precisamos de ajuda e toda ajuda é válida. Boa. Vocês concordam com a perspectiva que cabe uma estruturação melhor no nível municipal, de uma forma geral, no Brasil, para facilitar a inovação? Mário e Marco. Concordo. Então, para mim, desafio que eu já vi, bom, todos acredito que a gente viu, é de que forma a gente conta a história, de que forma a gente faz aquele storytelling para o governo entender por que é crítico. Por quê? Porque se a gente não transmite o impacto positivo que isso poderia ter, tanto nas pessoas quanto até no orçamento do próprio governo, isso fica muito pequeno ou fica muito desconectado com as prioridades que os municípios, que os governos têm na mesa. Ao invés de a gente fazer essa conexão de, olha, você está procurando fazer XPTO e estruturação para a inovação vai ajudar a XPTO, só que de um jeito mais estruturado. Agora, quando esse tipo de conversa começa a vir da indústria privada, aí automaticamente temos o primeiro desafio. Por quê? Porque governo e indústria privada, quando conversamos, usualmente tem aquele preconceito que a gente apenas quer fazer negócio, a gente quer vender, queremos, sabe, ganhar mercado, e a realidade é outra. Então, por isso é também importante unir tanto o setor público, não ainda governo, mas setor público com essa iniciativa privada, para juntos meio que fazer uma coalição ir a conversar e ir a tentar mudar aquelas políticas, ir a tentar explicar, fazer essa história, esse storytelling que eu contei, porque senão, literalmente, nem a parte pública, nem a indústria, vamos conseguir mexer a agulha ali.
mas é super crítico que a gente conecte o porquê das coisas, não apenas o quê, o porquê de essa iniciativa com o porquê que também os municípios têm na mesa. Excelente, excelente. Algum comentário, Marco? O Hans, assim, eu tenho comentários de experiências, né? De experiências trabalhando, porque no município é que está a atenção primária, onde realmente as coisas estão acontecendo, é lá, né? Se você talvez tiver o approach no município, você melhora todas as outras estruturas da saúde estaduais e federais. O que a gente tem visto, né? Se você até comentou, política, né? Hoje, assim, não estou falando aqui de municípios como o Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, são municípios poderosos, tem uma estrutura que muitos estados aqui. Mas a maioria absoluta das prefeituras, eles não têm, não existe política de estado e são políticas de governo, daquele governo municipal. Então depende do prefeito que está lá naquela gestão, se ele sabe o que é isso. Metade dos prefeitos não sabe o que é inovação, ele tem outros problemas que são lá dele do dia a dia da prefeitura que ele ainda não chegou nesse problema para resolver, né, ou nessa priorização. Então, o que a gente tem visto, assim, talvez fosse importante estruturar, como você comentou, assim, então, quem tem condições de fazê-lo, né? Então, as grandes prefeituras, os estados, deveria se criar estruturas para que se consiga testar nesses ambientes onde se tem capacidade de testar, capacidade de validar, e depois conseguir transferir essa tecnologia para os municípios menores, mas não só tecnologia, né? Tecnologia com conhecimento. Eu vou te dar um exemplo rapidinho, assim, porque eu estou vendo que o tempo está em cima da hora. Então, nós temos um projeto que a gente fez com o Consulado Britânico de atenção primária. E nós, do Estado, não fazemos atenção primária. Né? A atenção primária são dos municípios. E nós fomos buscar municípios, esse projeto era para regiões remotas. Né? Eu não vou falar os nomes dos municípios para não criar nenhum problema, mas, por exemplo, você chegava no município e falava, eu estou aqui com recurso, estou aqui com o dinheiro, estou com a estrutura, eu tenho já toda a base, eu queria levar teleconsulta para onde você não tem médico. De cada 10 municípios que nós procuramos, apenas um se interessou. Então, você vê que existe uma distância muito grande entre o que a gente está discutindo e o que acontece na prática. Então, acho que assim, é só para ilustrar o que você disse. Assim, você está coberto de razão, essa necessidade é premente, mas ela precisa ser feita com centros que levem esse conhecimento para os menores. Porque você imaginar que uma prefeitura pequena, não estou falando tão pequena, cidade de 300 mil habitantes consiga fazer, não é fácil, né? Diferente de estruturas grandes como o Rio, tal, que já é poderoso, sabe como fazer, tem gente para isso. O Thiago está aí nos mostrando isso. Mas o Brasil é muito sugênese, diferente, né? Então, falta política de Estado, eu diria assim. Não de governo. Concordo, Bego. Não, eu acho que eu concordo 100% também. Acho que tem tem que ter um mínimo de punch, né, para topar um projeto desse tipo, e acho sim que os grandes centros vão acabar sendo desenvolvedores que depois transferirão tecnologia para os centros menores. É muito difícil para uma prefeitura, é difícil para qualquer prefeitura, diria de passagem. Mesmo para as mais estruturadas, tanto é que a gente vê que a coisa poderia ir muito mais. Nós estamos aqui debatendo porque não está indo tão bem quanto gostaríamos, né? Isso mesmo falando de prefeituras mais estruturadas, mas para prefeituras que têm desafios às vezes mais prementes em relação ao seu orçamento e o número de habitantes que tem, né? Concentrar foco e atenção nesse tipo de atividade é muito difícil. É realmente bem desafiador. Acho que é um ponto certamente relevante. Mas me parece claro assim, a necessidade da gente. Perdão. Se me permitir, tem um exemplo aqui que é bem claro isso. Assim, tem uma cidade aqui no interior de São Paulo, chama Capela do Alto. E o prefeito ia fazer alguns investimentos em saúde, já estava definido. E aí, por intermédio de alguém, ele chegou na gente e falou, dá para vocês mapearem os meus dados do que é a região, de quais as doenças, quais as prevalências, se eu estou investindo nas coisas certas, né? Aí nós mapeamos todos os dados do que ele manda para o DataSUS, tudo isso, e devolvemos para ele.
e ele mudou todo o investimento dele porque ele estava indo para um caminho que não era o que a população dele gostaria. Então você vê que o quanto que isso poderia ser útil, né, se a gente se unisse, né, nessa causa. Né? Desculpa, é que eu lembrei agora, me perdoe. Só para Não, complementar, maravilhoso, trazendo um né? pouco. Mesmo Vai, Thiago, vai. numa prefeitura grande como a do Rio, a verdade é que, assim, se a gente falar de inovação por inovação, assim, vai entrar por um ouvido e sair outro. A gente tem que falar de resultado, assim. Falar de inovação sem resultado é muito difícil. Por isso que eu gostei muito ali da fala do Mário, que ele falou uma grande verdade, é que, assim, é um exercício de escolhas e pragmatismo. Não é, assim, todo dia que a gente tem alguma iniciativa é um exercício de escolha e pragmatismo. Assim, o ideal não funciona. É assim, qual é o impacto disso? O que eu estou disposto a abrir mão? Como é que eu consigo maximizar ali a minha atuação e mostrar resultado? Então, acho que é muito difícil falar de inovação descolado de resultado, principalmente num contexto que você não tem exatamente um plano de Estado. Então, assim, o resultado é fundamental todo dia. E só para complementar, mas aqui estamos sempre caímos no dilema de ovo e galinha. Ou seja, a gente vê a oportunidade, a gente entende. E aí, qual é o resultado? Não sei, ainda preciso trabalhar com você para ter esse resultado. Tudo bem, mas cadê o resultado? Cadê o resultado? Então, esse debate entre ovo e galinha é difícil. Por isso, o que a gente conversou aqui, tem debatido, união, a gente estar juntos e levar juntos aquele porquê para fazermos as escolhas, para definirmos as prioridades, para termos bem claro qual vai ser o potencial, qual seria o potencial resultado. Mas bem dessa linha, o potencial resultado. Uma vez que a gente já tem o resultado, agora sim, é abastecer a máquina. E com esse resultado, agora sim, pouco a pouco a gente vai construindo, vai expandindo e tal. Mas chegar a esse ponto, e aliás, se fosse simples, a gente nem estaria, como já falaram, a gente nem estaria debatendo aqui se fosse simples, mas a gente está debatendo aqui porque é um tema complexo, um tema desafiador, porém é e de novo, as palavras do Thiago, um oceano azul de oportunidade. O fato é que acho que temos alguns consensos aqui, na verdade, né? Eu acho que mais um consenso é que, assim, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, para um país que tem os desafios que nós temos, não é razoável que a gente busque uma melhor estrutura e performance no campo da inovação de saúde, no campo do relacionamento de health techs com o Sistema Único de Saúde, né? Isso parece absolutamente claro para todos, né? Seja porque as health techs podem ajudar a minorar desafios do Sistema Único de Saúde, seja porque o desenvolvimento de health techs prestando e se desenvolvendo dentro do Sistema Único de Saúde, depois poderão ser empresas de mercado que pagarão seus impostos e trarão outra forma de benefício à sociedade que é fundamental, trarão oportunidades para outras pessoas, enfim, botar a roda para gerar, né? Que é fundamental em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer estado do mundo, né? E aqui tem uma força muito grande, né, de uma atividade que tradicionalmente é vista como custo pela sociedade e que eventualmente materializa, tangibiliza eventualmente uma visão de investimento para além do investimento nas pessoas, mas para o investimento até do ponto de vista do desenvolvimento econômico propriamente dito. Esse aqui é um mini capítulo do complexo econômico e industrial da saúde na perspectiva nacional, né? Então, o tema é de altíssima relevância, né? Agradecer muito aqui a participação dos nossos convidados, né? De antemão, nós temos aí mais alguns minutinhos, e vou deixar aí um minutinho, então, para cada um fazer o seu comentário final e a gente poder fazer o encerramento do painel. Vamos começar ao contrário, então. Da outra vez eu comecei pelo Marco, agora vamos para o Thiago, Mário e Marco, então. Bom, primeiro eu queria agradecer o painel. Eu acho que, assim, resumindo tudo que a gente falou, acho que a grande questão é como que a gente viabiliza isso. E como que a gente viabiliza num contexto que
não entende de inovação, não entende como investimento, entende como um custo. Eu vejo que a gente só vai conseguir fazer isso assim, com praticidade, assim, sendo muito prático, sendo muito objetivo, e assim, com todos esses agentes colaborando. Se não tiver a iniciativa privada com os talentos querendo atuar o lado público, querendo trazer isso, entrar e fazer vingar, é muito difícil fazer isso dar certo. Então, acho que é isso. Assim, no final, a gente precisa garantir que todos os agentes eles são participativos e intencionados de fazer essa inovação acontecer, sempre com muito pragmatismo de resultado. Que no município grande ou no município pequeno, eu acho que está todo mundo interessado em como maximizar o efeito daquele investimento. Não é diferente de qualquer iniciativa privada. Assim, os incentivos mudam, mas no final você quer otimizar, no caso público, o bem-estar da população. Só que a gente sempre está falando de maximizar um recurso escasso. É isso. Não, é isso. Mário, por favor. Bom, como eu falei no início, para mim, parte crítica para isso acontecer é alinhamento, com certeza, e o storytelling, contar bem a história, explicar os porquês. Porque se para a gente chegar a um ponto de termos pragmatismo, para a gente chegar a um ponto de fazermos as escolhas, a gente tem que mostrar que, como o Thiago falou, a vontade da indústria, da parte pública, do setor público, é a mesma vontade do setor privado. Quebrar aqueles paradigmas e mostrar que o setor privado, como foco, também quer, e também tem essa vontade de ajudar a população. No final do dia, todos vivemos no mesmo país, todos somos usuários do SUS, e se a gente não trabalha em conjunto, independente sendo indústria pública ou privada, no final do dia somos pessoas que vivemos no mesmo país, que temos as mesmas doenças, e temos que explicar dessa forma os porquês, para chegar a um ponto onde a gente esteja juntos e, de novo, prioricemos, sejamos ágeis. Algo super importante é a agilidade. E acho que Thiago, se não me engano, foi quem trouxe isso do início, ter essa agilidade, trazer essa clareza e essa simplicidade para muitas coisas que, às vezes, na parte da inovação, parecem muito complexas, muitas vezes nem são tanto. Porém, temos que traduzir, ou nossa tarefa também é que traduzir isso de uma forma simples e entender, explicar, escuta, de que forma isso impacta a jornada de um paciente e depois como podemos expandir isso para mais pessoas e para mais brasileiros. Se um erro, e aqui um pouco de aprendizados do passado, é tentar comer todo o bolo de uma mordida. Tipo, tá aqui o bolo, o mar de oportunidade. Putz, isso é assustador. Ou seja, você vê isso e fala, meu, como eu vou fazer? Ao invés de fatiar o bolo, começar por algo pequeno, porém, sim, tirar a importância de que, sim, essa fatia é parte de um bolo completo. Essa prova de conceito, sei lá, é parte de uma jornada completa que, no final, tem uma pessoa, ou a vida de uma pessoa, aliás. Então, termos esse pragmatismo, entendermos como o que a gente está fazendo impacta nos interesses do setor público e do setor privado é algo crítico para a gente evoluir nesse tema da inovação dentro do setor público, dentro do SUS, aproveitando as tecnologias das health techs. Obrigado, Mário. Bego, seu comentário final. Bom, já agradecer, Hans, e ao Mário e ao Thiago pela riqueza aqui da discussão. Eu diria assim, pontuando algumas coisas, né? Inovação não se faz sozinho, então acho que isso é uma coisa importante, essas conversas aqui, então estamos nós aqui, está a iniciativa privada na pessoa do Mário, está o município na pessoa do Thiago, está a FIS, que é a área de comunicação, você aqui, Hans, ajudando a gente a levar essas discussões, então isso não se faz sozinho.
Acho que nós precisamos evoluir essa discussão em grupo para que realmente possamos influenciar essas políticas de forma para que consigamos fazer inovação. Eu entendo que a inovação ela realmente precisa mostrar, ela precisa ter medições, precisa ter resultados, mas não esperem da inovação o resultado que você teria contratando uma multinacional, né? Uma startup não vai te dar isso, né? São visões diferentes. Você vai quebrar a startup e não vai conseguir o que você quer, né? E hoje eu vejo assim, nós estamos fazendo projetos, o mundo real está trabalhando em projetos e muitas vezes a legislação está trabalhando de forma diferente. Então, por exemplo, hoje, enquanto a gente está, o Thiago comentou, fazendo projetos de dados, o Mário comentou, tentando usar dados, inteligência artificial para resolver problemas, tá? Existe um PL no Senado que, se ele for aprovado do jeito que está, acabaram todos os projetos de inovação em inteligência artificial na saúde, porque a restrição é tão grande que não se faz mais nada. Então, acho que a gente precisa começar, o que você também comentou, pegar problemas que são verdadeiros, resolvê-los com abordagem inovadora e, no final, medir se esse foi o impacto que esperávamos e isso se tornar exemplos e bons exemplos e casos de sucesso que tragam os outros. A gente sempre usa aqui uma coisa que é até meio batido, mas assim, é difícil falar com a AstraZeneca, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, e nós fazemos um projeto conjunto, né? Se nós formos discutir os problemas que teremos, eles serão tão grandes que nós não faremos. Agora, talvez se nós discutirmos uma coisa que seja consenso, quer dizer, o que nos une, os problemas que nos une os três, esse é o projeto para fazê-lo, né? Então, focar no que nos une e resolver as diferenças depois, isso é que a inovação faz prosperar, né? Obrigado novamente pela oportunidade e parabéns pela condução, Hans. Maravilha, obrigado a vocês. E só um finíssimo comentário, né? E as interseções são tão grandes para achar as oportunidades entre diferentes atores, né? Então, não é tão difícil assim, né? Basta, de fato, a gente estar atento, estar comprometido com o melhor resultado para o país, para as nossas pessoas, para as nossas empresas. E vamos certamente continuar empurrando nessa direção para tentar construir um sistema único de saúde cada vez mais forte, uma população cada vez mais saudável no sentido mais amplo possível aqui, né? Que, afinal de contas, é o que todos nós queremos. Agradecer enormemente a participação do Thiago, do Mário, do Marco, com as contribuições excelentes, absolutamente dentro da realidade da vida do país, mas sem deixar também de passar por alguns conceitos que são importantes nesse processo inovatório e de inovação no relacionamento público-privado. E agradecer a Iniciativa FIS por trazer esse tema e por nos reunir aqui para esse bate-papo tão agradável. Um grande abraço a todos, aqueles que estiveram nos acompanhando e os muitos mais que ainda nos verão depois nas gravações. Muito obrigado a todos, um abraço. Tchau, boa tarde, obrigado. Tchau, tchau.